Olá, amiga, olá, amigo. Vamos dando continuidade ao estudo do livro Em Torno do Mestre, essa reunião de pérolas produzidas pela inspiração de Vinícius, por sua bagagem espiritual, que conseguiu trazer na última encarnação, a partir das meditações realizadas ao Evangelho, no Evangelho à luz da doutrina espírita, e que acabaram se tornando atemporais. Haja vista que praticamente 100 anos depois, nós estamos aqui refletindo e bebendo mais uma vez nesse educador de almas, lições que nos simplificam, nos esclarecem e nos ajudam a aprofundar os ensinamentos de Jesus, o grande mestre, o inigualável mestre. E é interessante que temos visto, creio que já a essa altura, que Vinícius muitas vezes utiliza-se de temas triviais, assuntos de toda parte, para que no fundo daquilo, na essência, nós reflitamos sobre outros temas ainda relacionados, mas nem sempre tão assim perceptíveis. É como que ele nos convidasse a educar a nossa observação e notar então, além daquilo que se demonstra como fato, como cena, como ação, algo que nos indica a uma reflexão mais séria sobre talvez o comportamento, sobre determinados hábitos, nosso entendimento a respeito da vida, do universo e especialmente de nós mesmos nessa caminhada de autoaperfeiçoamento, de transformação interior. É bem o caso do capítulo que hoje nós vamos estudar. Ele é denominado por Vinícius a crise. E só de ouvirmos essa frase, ou melhor, esta palavra, crise, nós já começamos a analisar os nossos tempos últimos, tanto coletivos, especialmente os individuais, e caímos naquela pergunta: quem de nós nunca passou por uma crise? Ou talvez esteja passando. Aquele momento desconfortável, que o horizonte não se aparenta tão claro como geralmente é de costume, e por isso não temos tanta certeza, tanto controle em relação às coisas do futuro. Ficamos ao mesmo tempo, à medida que a nossa consciência permite, buscando as elucidações, as lições que o momento traz, e também nada em comum que a gente recorra ao passado, as receitas que nós já somos mais detentores de conhecimento e talvez até produzindo um mecanismo de fuga e correndo para aquilo que até então a gente conhecia como o que dá certo, ou que pelo menos até então funcionou. Mas muitas vezes na crise não funciona mais. É justamente um ciclo de morte e renascimento. É um parto de algo novo que nos leva agora a adotar medidas compulsoriamente necessárias a um novo patamar de vida. Então, o antigo não nos serve mais. O passado é uma roupa rota, uma veste desgastada e apertada, então impossível de ser vestida. Logo, é preciso então apresentar a veste nupcial, é ter o traje adequado para a nova situação. E assim estarmos condizentes, estarmos coerentes com aquilo que se vai aparecendo, né, se desenhando na nossa vida como um todo. Crises, as mais variadas existem, falamos aqui do coletivo, do individual, vão passando pela nossa mente aquelas da área financeira, as da saúde física, as do campo mental. O espírito em si, em crise, ele está ali num processo de despertar que inevitavelmente é doloroso. No entanto, a partir daquele rompimento, daquela dor evolução, é flor que abre, é perfume que exala, é fruto que logo logo vai surgir. E aqui, em específico, Vinícius destaca uma crise no macro. Vamos ver que ao longo de todo o seu texto, ele vai abordar o assunto da economia mundial,
ou o intercâmbio comercial entre as nações. Mas como a gente disse no início, não nos enganemos a respeito do que ele nos fala aqui. Ele não tem a arrogância, nunca, nenhuma pretensão para nos dar aula de macroeconomia. Não é isso. O que a gente precisa ter é, como nosso estudo é baseado no Evangelho e na doutrina, olhos de ver e ouvidos de ouvir para a gente reconhecer, como falamos no início, o que está por trás do que ele nos apresenta. Que no fundo, é na verdade um estudo sobre o egoísmo. Poderíamos dizer claramente aqui que a ideia central do estudo é o egoísmo, mas um egoísmo a nível macro e por vezes coletivo, ao nível das nações, na altura do intercâmbio das relações entre países, que, não por acaso, é o conjunto de várias culturas, de várias sociedades, uma ali se relacionando com outra, embora suas peculiaridades, suas características, tudo aquilo que lhes compõe e formam as suas singularidades. Vamos dizer então que é uma profunda análise moral e espiritual disfarçada sobre o manto de uma crítica social e econômica. Profunda análise moral e espiritual disfarçada, ali um pouco velada, meio que simbólica, sob o manto de uma crítica social e econômica. Vinícius aponta o egoísmo como causa central das crises humanas. É aquele grande ainda causador, a grande chaga das moléstias morais, espirituais, emocionais, enfim, onde prevalecem as paixões, os adoecimentos como um todo, nós vamos reconhecer o egoísmo por trás, medrando e forte, ainda tentando atrasar a criatura no seu caminho do progresso. Ecoamos também, vamos ver ao longo do texto, a lei de progresso. Vamos passear, talvez, pela lei de sociedade, pela lei de progresso, vamos meditar até a respeito da fome, mas sempre com aquele chamado claro à ética cristã. Se falamos de egoísmo, falamos de orgulho, falamos aqui desses pontos ainda fracos da humanidade que, no entanto, nos derrubam variavelmente com muita força, é o contraponto aqui, na balança, a ética. E essa ética é a ética cristã. É a busca da solidariedade universal. Solidariedade, palavra essa que nos remete à solidez, nos remete a sólido e por isso mesmo algo agregado, algo junto, e que foi perdendo o seu verdadeiro entendimento, seu verdadeiro significado ao longo do tempo, fosse pelo campo da filosofia, fosse mesmo pela prática cotidiana, em que acabou muitas vezes sendo jogada para o campo da utopia. E a solidariedade não é uma utopia. Na verdade, ela é um convite permanente para que a criatura lembre-se dela e busque trazê-la para a sua maneira de se relacionar com as demais criaturas, sejam encarnadas, desencarnadas. Vamos então passeando, vendo que Vinícius, como destacamos, vai mostrando um egoísmo coletivo. Se ele é coletivo é porque muitos indivíduos ali apresentam de tal forma que ele se tornou preponderante. É indiscutível aqui a reflexão a respeito de poder, desigualdade e o grande inimigo, sempre o grande inimigo, o materialismo. O grande inimigo é sempre o materialismo, que deixa uma visão tacanha para que a criatura não se perceba como espírito imortal, não se eduque como centelha divina que é, não se considere como filha e herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. E então ela reduz as suas potencialidades, as suas possibilidades, por considerar muito restrito o campo de atuação. Por mais ética que seja, ela ainda perde a oportunidade de muito se desenvolver, de muito se aperfeiçoar, de virtudes mesmo a serem conquistadas, por não se reconhecer, não se visualizar para além do materialismo. Então, Vinícius começa assim: o mundo todo está em crise
e crise original. Original e paradoxal, visto tratar-se de crise de abundância. É o primeiro destaque que ele faz. Essa crise que nós dizemos aqui é uma crise a nível mundial. Mas antes de tudo, além dela ser mundial, ela é uma crise moral. E mesmo quando se manifesta em forma de abundância improdutiva, ela acaba se tornando um paradoxo, justamente por isso, porque uma crise, neste sentido, no campo econômico, ela deveria ser proveniente não de abundância, não de fartura, não de mega produção, mas justamente do contrário, da escassez, da falta, da necessidade que não é suprida, que não é atendida, daquilo que se precisa e não se tem, da dificuldade em atender às necessidades básicas do elemento humano. É daí que deveria surgir a crise, e não da abundância. Porque se há abundância em produção, quer dizer que seria, em tese, mais fácil a repartição, a divisão, a partilha, a alimentação chegando à mesa, por exemplo, considerando aqui a questão dos alimentos, e todo mundo teria o que comer, não se levantaria nem dormiria pensando em passar fome. Mas não é o que acontece. E isso faz com que então o assunto se torne mais preocupante, mais sério do que realmente de início a gente poderia imaginar. Daí ele considerar que é uma crise. É claro que isso existe desde os primórdios da civilização. O reter enquanto alimento age ali no impulso do instinto em preservar o instinto da conservação, em defender a própria vida e não perecer, existir para continuar produzindo a espécie, se reproduzindo, gerando descendência e a si mesmo se mantendo encarnado. Então, não é preciso muito raciocínio para entender que sem comida não dura-se muito. No entanto, à medida que a tecnologia foi surgindo, e tecnologia nós dizemos aqui, nem ainda no tempo histórico, mas já no pré-histórico, e o homem foi dominando tanto a terra quanto a agricultura, tudo foi se melhorando, a civilização foi crescendo, foi se estruturando, o desenvolvimento foi surgindo, mas essa chaga foi caminhando e foi crescendo paralelamente, talvez até de maneira desproporcional, em que a fartura da produção nem sempre significava a nutrição de todo mundo. O que mostrava e demonstra até hoje que por trás da produção há algo que fala mais alto. E esse alto, neste ponto, não é o estômago, é o coração. Original e paradoxal, visto tratar-se de crise de abundância. Aqui, nós precisamos lembrar que nós temos alguns livros que nos possibilitam conexões com a fala de Vinícius. Vamos destacando eles ao longo da fala, da nossa reflexão. Já temos condição de apontar que um deles é o livro Dinheiro, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, mas vamos ver também que temos em O Livro dos Espíritos, temos em O Consolador, instruções que nos ajudam a entender mais ainda de maneira adequada aquilo que Vinícius quer aqui nos apresentar. Agora, ele vai desenhar o momento crítico que as nações estão passando na visão dele e que nós concordamos, como se fosse uma doença do corpo, uma enfermidade física. Por isso ele fala a pletora de produtos em todas as partes. Pletora seria uma superabundância de humores ou de sangue, segundo o dicionário. Seria um mal-estar causado por excesso, talvez até de vida e de atividade fisiológica. Então, mais uma vez, a palavra excesso. O excesso de algo que, por estar além da conta adequada, produz desequilíbrio, adoece, afeta de maneira perniciosa. A pletora de produtos em toda a parte. Todos os países estão com seus mercados abarrotados. A crise provém exatamente dessa estagnação. Aí
neste momento, ele coloca que, além da abundância, nós temos a questão da estagnação. A quantidade exagerada e o movimento atrapalhado. Logo, mais um ponto defeituoso nessa circulação, ou nessa má circulação, que devido ao egoísmo, aos pensamentos do eu muito arraigados no coração, afetam um progresso de solidariedade, de igualdade, um progresso mais legítimo, mais justo, mais sincero e coerente com as leis divinas, enquanto coletividade, família universal que nós formamos nessa terra. O mundo está enfermo, diz ele, e gravemente. É portador de esclerose adiantada. Suas artérias estão enferrujadas. A circulação se opera penosamente. Vamos lá em Dinheiro, aquele livro que citamos de Emmanuel. Lá Emmanuel diz assim: não é o dinheiro que nos condena aos processos de angústia. Não é. É a nossa maneira de empregá-lo, quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso, através da ação diligente, na fraternidade e no devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. Então o dinheiro, ele é elemento de perdição se a criatura tiver a tentação dentro de si a ponto de não conseguir resistir a ela. Como ele vai ser elemento de engrandecimento se trouxer aquele que o detém em suas mãos a visão do trabalho, da produtividade, do desenvolvimento, do progresso, da vida, circulando para a vida. O dinheiro é como o sangue, ele é neutro, mas ele pede sempre saúde. E essa saúde significa boa aplicação. Neste ponto, a gente já começa a perceber que uma nação rica, um país rico, não é aquele que mais produz, que tem um alto PIB, o Produto Interno Bruto, que ele pode se gabar que tem isso, que tem aquilo, que tem outra coisa, que os demais não têm. Não é assim. Esse não é um país rico. Esse é um país farto. O país rico é aquele que, além de conseguir produzir, ele consegue transmitir a todos os seus cidadãos aquilo que ele produz. Ele dá conta de chegar a comida à sua mesa. Ele oferece a cada trabalhador o sustento do seu dia. Ao trabalhador é digno o seu sustento. Isso é evangelho. Mas ainda o evangelho sendo deixado de lado na prática do dia a dia. E esse país também, além de produzir e saber distribuir, ou seja, é rico porque partilha, porque distribui, ele também sabe se relacionar com as demais nações. Ele sabe se relacionar com o ente que é diferente dele, que possui cultura diversa, idioma próprio, outro clima, outro ambiente, mas sabe que aquele outro produz coisas que ele mesmo não produz. Se nós trouxéssemos isso para o micro, para o clima individual nosso, nós reconheceríamos que isso se repete de maneira muito clara, muito específica no nosso dia a dia. A roupa que a gente veste é comprada, nem sempre a gente a fabrica, quase nunca nós a fabricamos, praticamente. Poucos são aqueles que ainda trabalham na arte da costura. Mas ainda aqueles que se detivessem nessa ação têxtil não são os mesmos que produzem a linha, a tinta, a embalagem que vai à roupa, a loja que vai vendê-la, para nós reconhecermos que o egoísmo não nos permite ver o nosso estado de interdependência. E é esse o caminho que Vinícius vai nos levando sutilmente, devagarzinho, educando o nosso espírito. Porque se ele começa falando do egoísmo e nos mostrando a seriedade dele, comparando-o como uma crise, no meio do caminho ele nos leva a reconhecermos o nosso grau de interdependência. Para lá no fim, quando nós chegarmos à conclusão, vamos perceber que do egoísmo à interdependência, agora nós já conseguimos soletrar solidariedade. A circulação se opera penosamente.
Os aneurismas ameaçam romper-se a cada momento. Estamos diante de um enfermo que os esculápios classificam como um caso perdido. Mas será? Deus tem caminhos onde o mundo não tem estradas. Nós vamos ver que na questão 786 de O Livro dos Espíritos, ali abordando a lei do progresso, no subtema Povos Degenerados, Allan Kardec pergunta assim: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria. Onde, neste caso, o progresso? Está naquele ponto crítico. Ali nós pensamos que é um cataclisma, é o fim da civilização. É um caso perdido, segundo os médicos, como aqui Vinícius ilustra. Mas e aí? Nós temos outra opção? Nós temos outra chance? E vejam quão bela é a resposta dos Espíritos. Quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. É o que está acontecendo com a Terra. Nesse período de transição, enquanto a casa nova não fica pronta, mas ela está sendo trabalhada, ainda é preciso lidar com a casa antiga. E nesse meio tempo, como toda obra traz desconforto, temos então esse incômodo de algo que está em construção. Desculpe, nós estamos em construção. Reforma para melhor atendermos os nossos próprios corações e de todos aqueles que virão depois de nós. É assim, pelo menos, que deveria passar pela nossa mente sobre os tempos que são chegados. Compreende, dizem os Espíritos ainda, compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que constituíam o tempo do seu esplendor. Porque muitas vezes passa-se isso pela nossa mente. Nós olhamos uma civilização há 100 anos, ou há 500 anos, ou talvez 2000 anos, e ficamos sem entender como puderam aqueles indivíduos chegarem a tal ponto que ela praticamente sumiu da face da Terra. Entrou num grau de decadência que nada possibilitou que ela seguisse naquele mesmo patamar, naquele mesmo estilo. O Império Romano é um exemplo muito clássico. E, por outro lado, também sociedades mais modernas, tão ultra-civilizadas, intelectualizadas, e ali devotando-se a um mal intelectual tenebroso, como aqueles que aconteceram no período da Segunda Guerra Mundial. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas, o que quer dizer que nem sempre aqueles espíritos que vêm habitando corpos naquelas civilizações, naquelas sociedades, são espíritos que ajudaram naqueles tempos áureos, naqueles tempos nobres. Porventura agora seriam espíritos mais atrasados, que por isso mesmo fizeram a casa ruir, enquanto aqueles que cumpriram sua missão vão seguir para locais melhores, mais perfeitos, progrediram, e os outros menos adiantados tomaram o lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. Mas quando tiverem que deixar, dá conta da tua administração. Lembra também para nós o Evangelho. Vai seguindo Vinícius. Não haverá de fato remédio para o estado atual da humanidade? Pensamos que sim. Há uma necessidade, há de haver um remédio, uma solução. E a questão 791, agora abordando o subtema de civilização, que a gente vai começar a encontrar luz. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Vejamos, vai totalmente de encontro com o tema que Vinícius está estudando, especialmente na altura deste parágrafo. E os espíritos dizem que sim.
destaquemos a palavra, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Quanto o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Aqui agora nós conseguimos então perceber que a inteligência humana já conseguiu desenvolver-se muito bem na área da ciência econômica. O intelecto produziu muita condição de avanço no mundo ao tal ponto que nós chegamos àquele nível da chamada globalização. Coisa que os nossos antepassados, ou nós mesmos reencarnados há séculos atrás, não conseguiríamos sequer suspeitar que agora, no ano 2025, nesses anos próximos a 2025, veríamos uma Terra desta maneira, tão desenvolvida intelectualmente, um progresso material que nos assombra em muitos campos da tecnologia. Por outro lado, o moral ainda vem atuando de maneira muito devagar. O fruto não pode surgir antes da flor. E, no entanto, muitas vezes a flor do moral nós não a permitimos que se abra. É preciso que o moral se desenvolva. E aí reconhecemos que o problema não é de entendimento, de intelecto em relação à ciência econômica, mas do moral por trás de todo aquele que tem algum meio de afetar esta área do desenvolvimento humano. A questão 792, que é a seguinte, também colabora. Por que não efetua na civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? E os espíritos respondem então que porque os homens, ainda não estão prontos e nem dispostos a alcançá-lo. Entendemos que especialmente nesta área, que envolve muito a questão da prosperidade, a questão do materialismo em si, porque correntes de ideias nós temos as mais variadas no mundo, é ainda aquele jargão popular, cada cabeça é uma sentença. O que mais dificulta, para além da prontidão, é a disposição em renunciar, em buscar a abnegação, como dizem os espíritos, a posse do que é o necessário. E com isso, visar não o lucro, mas a questão sagrada da vida. Entre o lucro e o prejuízo, nós temos vidas. E uma vida é algo sagrado, é a coisa mais sagrada que existe. Toda vida é sagrada. Não há uma mais que outra. Todas são sagradas, são incomparáveis, são inegociáveis. E neste ponto é que realmente o moral fracassa. Ele falha por considerar não o sagrado da vida em jogo, em questão, em dúvida, mas o prejuízo, que é fácil de ser calculado, o lucro que, uma vez alcançado, ele brilha nos olhos e deve então ser obtido talvez a qualquer custo, e as coisas vão então se invertendo. É uma inversão de valores. Basta que se procure, diz Vinícius, a causa e sobre ela se atue, em vez de curar somente dos efeitos, como se tem procedido até aqui. Sublata causa tolitur effectus. Vinícius, sempre destacando o latim, como é uma predileção dele, traz para nós esse provérbio em que em português significa eliminada a causa, desaparece o efeito. E iria passando então assim este estado febril da humanidade, que enquanto pessoas muitas vezes sofremos pelo alto desempenho que o contexto nos cobra, que a saúde do corpo obviamente não consegue oferecer, porque nós não somos máquinas, nós somos seres imortais, porém numa etapa de finitude, e essa finitude é justamente proveniente da questão do corpo físico. Falta-nos, inclusive, essa percepção de finitude.
da morte que uma hora vai chegar de nós e dos entes amados e que por isso o nosso tempo deveria melhor ser aproveitado, indo das lembranças às saudades, mas antes de tudo das memórias afetivas, e reconhecer que aí talvez o convite seja desacelerar. Se nós não podemos muitas vezes atuar no macro, temos pelo menos o micro, que é a nossa vida, a vida de cada um, para que tenhamos condição de alguma coisa produzir. Uma ligação aqui que é a questão 68 do livro Consolador. Consolador, aquele livro belíssimo, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico. Como, perguntaram a Emmanuel, conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com o estar bem na vida, com o ganhar bem, o trabalhar para enriquecer? Como? E Emmanuel diz que esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui uma forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra. Se o homem soubesse o que lhe aguardaria após a vida terrena, ele não agiria desse modo, porque a partir do momento do seu conhecimento da vida futura, do seu estudo, do seu entendimento, ele já se modificaria em muitos de seus atos, ele se educaria, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação no mais desenfreado egoísmo que provocou a crise moral do mundo. Olha, vai totalmente de encontro com o que Vinícius diz, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz do que de pão, mais verdade do que dinheiro, mais luz do que de pão, mais luz. Inclusive é este o nome daquele livro muito especial, psicografia também do Chico, mas ditado por aquele espírito inovidável que é Batuíra. Seguindo, a nosso ver, a origem do mal, ou pelo menos uma das causas, está na política econômica fundamentalmente egoísta, adotada pelas nações em geral. E já que nos detemos aqui um pouquinho a respeito de crise moral, agora reconhecendo, depois daquele exemplo que Vinícius deu, imaginando como um corpo doente, um corpo em crise, agora nós, clareando mais a ideia, esclarecendo melhor o assunto, vamos para o livro Depois da Morte, no capítulo A Crise Moral, porque ali Leon Denis tem também pontos a agregar conosco aqui no estudo com Vinícius sobre este assunto em que nós nos podemos melhorar, já que o assunto é totalmente prático. E ali Denis diz assim: para levantar o nível moral, para deter a dupla corrente da superstição e do ceticismo, que arrastam igualmente à esterilidade, é preciso uma nova concepção do mundo. Ou seja, não dá para continuar do jeito que está. Naturalmente que não dá para mudar de um dia para o outro, mas é preciso que algo se transforme. Assim como a educação vai precisar passar por transformações para que se compatibilize com o que se espera de um planeta no tempo da regeneração, a economia, a medicina e todas as áreas também vão ter que caminhar. É preciso uma nova concepção do mundo e da consciência, perdão, do mundo e da vida, que apoiando-se no estudo da natureza e da consciência, na observação dos fatos, nos princípios da razão, fixe o alvo da existência e regule a nossa marcha para diante, enfim, para frente. O que é preciso é um ensino do qual se deduza um incentivo de aperfeiçoamento, uma sanção moral e uma certeza para o futuro. Inclusive, no campo de sanção moral, aqui no sentido, lembramos André Luiz, a respeito da disciplina. Se a gente duvida do poder da disciplina, imaginemos então um carro sem freios. E aí a gente vai entender o quão é importante a disciplina em nossa vida. Tal doutrina poderá transformar povos e sociedades, já que nós estamos falando aqui de coletividades, levando claridades a toda parte onde for noite, fazendo fundir ao seu calor o gelo e o egoísmo que houver nas almas,
revelando a todos os homens as leis sublimes que os unem nos laços de uma eterna solidariedade. Estabelecerá a conciliação com a paz e a harmonia. Por ela, aprenderemos a agir com o mesmo espírito e um mesmo coração. E a humanidade, consciente de sua força, caminhará com passos mais firmes para os seus magnificentes destinos. É como que Denis, assim, em outras obras que ele nos apresenta, ele vai dilatando a nossa visão e fazendo a gente perceber que somos todos uma família só. Então, aquelas fronteiras invisíveis que demarcam os limites entre um país e outro, não deveriam nos limitar em relação ao nosso moral, à nossa conduta, à nossa visão de mundo e à nossa visão cósmica. Porque nós somos integrantes de um coletivo muito maior. Não há eu e o outro país, porque no passado eu já talvez estive ali, ou no futuro venha estar. E olhar por esses ângulos nos facilitam a ver melhor o lugar do outro e perceber a nossa real obrigação. Inspirados nessa política desastrosa, cada país pretende defender seus interesses particulares com menosprezo do interesse coletivo. E ali vão surgindo coisas tenebrosas, como o desperdício, coisa incoerente com as leis divinas. Deus não atua com desperdício. Ele não deixa nada perder na criação, mas ele não produz nada como resto, como sobra. Seria ali o caso da gente se imaginar como também aquele que muitas vezes deixa exceder justamente por não melhor planejar. Em questão econômica, não há interesse particular ou isolado. Por isso que todas as nações são interessadas. Há realmente um interesse único, o interesse coletivo. O egoísmo impede que se veja com clareza este fato tão simples. Daí nós falarmos que ele vinha com camadas, vinha apresentando algo por trás da meditação sobre a ciência econômica, que seria, na verdade, um estudo sobre o egoísmo, porque tão arraigada está essa cultura em nós, tão acostumados estamos com este fluxo do vender, do comprar, do ser assim, no nível entre nações ou no nível individual, que a gente não olha por trás determinadas ações que são incompatíveis com as leis divinas. Na questão 788 do Livro dos Espíritos, ali se pergunta o seguinte, vejamos só. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da natureza e pela decrepitude. Essa verdade que a história comprova não será de modo a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? É um sinal de alerta, já que nós estamos aqui agora neste contexto da encarnação. E os Espíritos dizem que os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se exaure como a de um homem. É o berço ao túmulo da civilização, daquele país, daquela cultura. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem. Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizarem com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Então aqui nós temos como um clarão essa questão 788 nos iluminando fartamente sobre o que Vinícius nos traz. É um banho de elucidação a respeito deste assunto tão peculiar, no entanto tão fundamental, com que a gente perceba realmente o que é que compete a nós enquanto cooperadores com Cristo e com Deus nessa terra, para a melhoria dela como um todo. É pensar globalmente, agindo localmente, é claro, reconhecendo nossas limitações, mas nunca nem por isso se desviando
da conduta que se espera do entendimento das leis divinas. É assim que o egoísmo de cada nação, pretendendo defender-se, vai se comprometendo, pretendendo juntar, vai espalhando, pretendendo fortificar e sustentar a obra financeira, vai solapando-a em suas bases e fundamentos. E ele agora vem com um exemplo. Exemplifiquemos. As leis naturais, que são divinas, nos revelam o seguinte: os países, pelas suas condições geográficas, topográficas e climatéricas, fornecem determinados produtos. O Brasil produz café, a Argentina trigo, a Espanha, Portugal e França produzem frutas, óleo de oliva, vinhos, etc. O México tira do seu subsolo gasolina, querosene, óleos lubrificantes. Certas nações, pela estreiteza de seus territórios, pela densidade de suas populações e por outras circunstâncias, tornam-se manufatureiras, fazendo da indústria sua principal fonte de renda. Quem não se recordaria aqui do caso do Japão? Ora, assim sendo, o bom senso está indicando que o modus vivendi entre os povos deve ser o da livre troca de produtos. É a lição da própria natureza, a livre troca de produtos. Deixar circular, fluir, seguir o fluxo. Tudo que contribui para embaraçar a circulação das diferentes produções certamente acabará afetando o organismo internacional. Essa terra-mãe, esse organismo vivo que cuida de nós, que nos ampara, que nos dá sustento, que estamos todos neles, não tem para onde fugir, afetando o organismo internacional na sua parte econômico-financeira. Outra coisa não tem feito a egoística política vigente. Aqui ele diz da política econômica, essa maneira de se controlar a economia. Cada nação se encastela em seus domínios, fechando virtualmente seus portos aos produtos estrangeiros. Todas querem vender, nenhuma quer comprar. Exportar sim, importar nunca. Impostos proibitivos, de parte a parte, determinaram a esclerose e os aneurismas do que se acha atacado o organismo econômico de todos os povos. Seria o que nós costumamos chamar de protecionismo. É interessante que muitas vezes, voltando na filosofia antiga, nós vamos reconhecer numa República de Platão, ou naquilo que os estoicos chamavam como cosmopolitismo, uma visão tão para além daquilo que a gente entende como a vida atual, tão cheia de secas, tão repleta de muros, e isso foi de algum jeito se perdendo ao longo do tempo. É claro que as guerras colaboraram muito com isso, mas por trás das guerras nós sempre também temos o egoísmo atuando. Mais uma vez, a grandiosidade do Evangelho segundo o Espiritismo apontando as duas chagas, o orgulho e o egoísmo. Vai agora ele chegando ao final conosco das reflexões, dizendo: de tal sorte se explicam as pletoras de produtos abarrotando os mercados mundiais, como também a seu turno o número crescente de desocupados. Eis aqui o núcleo do problema, um abismo entre o progresso técnico-material e o progresso moral-espiritual. Esse abismo é o problema de tudo. É a questão da desocupação que é gerada justamente pela fartura, algo como ele falou lá no início, um paradoxo. Questão 930, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, dizem eles na resposta: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Se morrem todos os dias gente de fome na nossa sociedade, é porque ela ainda não é fundamentada de maneira preponderante, de maneira adequada na lei do Cristo. Desobstruam-se as artérias, promovam-se o livre curso dos produtos. E vê-se-á com espanto que o moribundo abre os olhos, aquele doente lá do início que ele ilustrou, que ele simbolizou. Olha, desperta, dando desde logo sinais de melhora e esperanças de restabelecimento. Sim, tem possibilidade de salvação. Tudo é possível se nós abraçarmos o caminho do trabalho, do esforço, do dever. Está visto que, dada a gravidade do mal,
o remédio deve ser aplicado com justeza e proficiência. Se há crise, se há enfermidade, o que se pede é remédio, é tratamento, é solução. O estado do doente é melindroso. A terapêutica deve ser ministrada por mãos hábeis e competentes. Uma das soluções para o caso não pode deixar de ser essa. Temos que mudar de política econômica. E a política que ele fala aqui não é a dos ismos, mas é a visão cristã da coisa. A única saída é partir numa transição do egoísmo nacionalista para a solidariedade universal. Reconhecermos-nos como alguém que está aqui momentaneamente e não se sentir dono daqui eternamente. Isso nos remete à proposta de Jesus e à visão de um cristianismo dinâmico. Como diz Leon Denis, a gente vai ver aqui já já, que há uma maneira de nós considerarmos uma nova maneira de ver as coisas, a solidariedade. Da política vesga, materialista, estreita e mesquinha, inspirada no egoísmo, cumpre evolvermos para a política da solidariedade, altruísta, natural e cristã. É o que nós temos lá no capítulo Justiça e Responsabilidade, o problema do mal, onde Denis fala assim, o problema do ser, do destino e da dor. Cada membro de uma coletividade deve, por força dessa regra, em vez de reivindicar direitos fictícios, tornar-se digno deles. É o reclamar menos, é o agradecer mais, sim, mas mais também aumentar o próprio valor e sua participação na obra comum, colaborar. O ideal social transforma-se, o sentido da harmonia desenvolve-se, o campo do altruísmo dilata-se. Mas, no estado atual das coisas, no seio de uma sociedade onde fermentam tantas paixões, onde se agitam tantas forças brutais, no meio de uma civilização feita de egoísmo e cobiça, de incoerência e má vontade, de sensualidade e sofrimentos, são de temer muitas convulsões. É inevitável. Mas ao final ele diz: trabalhai para aumentar os tesouros de saber, de sabedoria, de poder que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, não está na vingança, está na união dos corações e da vontade, das vontades. Por isso, o Vinícius finaliza dizendo: sem a luz dos fatores morais, nenhum problema da vida humana se resolverá satisfatoriamente. Jesus, quando esteve encarnado na Terra, há 2000 e poucos anos na Palestina, andou talvez muito pouco em relação ao que hoje a maioria de nós já andou. Não haviam veículos, como nós os conhecemos hoje, seus percursos eram a pé, ou então com o auxílio de algum animalzinho. Ia de cidade em cidade. Sua vida carnal foi muito curta, 33 anos praticamente. Sua vida pública mais curta ainda. E, no entanto, foi um marco divisor incrível na nossa história planetária. Porque era o mestre, porque é o tipo mais perfeito, porque era o governador encarnado. Hoje, nós rasgamos as distâncias, praticamente ofendendo o tempo. E tão fácil é nós nos locomovermos a destinos que antes eram impensáveis. Isso faz com que a gente considere que Jesus já nos mostrava que a nossa pátria é o universo e que se distâncias físicas são fáceis em algum momento de serem resolvidas, ainda há grande distância entre os corações. E essa deve ser sempre levada em prioridade, colocada como questão fundamental, porque ali é onde surgem os caminhos mais doloridos, pedregosos, problemáticos.
Talvez nós poderíamos encerrar o estudo de hoje dizendo o seguinte, relembrando Leon Denis: Tu és para sempre cidadão do universo. Que o Mestre nos oriente sempre a nos reconhecermos como cidadãos do universo, para que nos mínimos gestos da nossa vida, mais cedo ou mais tarde, consigamos alcançar o entendimento e torná-los, esses gestos, cada vez mais lúcidos, mais conscienciosos, mais ativos, para que moral e intelectual diminuam esse abismo que ainda existe entre um e outro, tanto no indivíduo quanto no coletivo, no micro ou no macro, no cidadão ou nas nações. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.